Pessoal, vamos lá. Capítulo 4 de Lucas, versículo 14. Então, pela virtude do Espírito, esse Espírito que está em letra maiúscula, é o Espírito Santo, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras. Em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era o que, gente? Louvado. Louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Vamos dar uma paradinha aqui. Pessoal, é muito fácil identificar quem tem o Espírito Santo. Isso é muito fácil. Jesus, ele sabia do chamado dele. E o que ele fez? Ele começou a anunciar o chamado dele, a falar do chamado dele, da fé dele, do Deus que ele servia. E aonde ele passava, ele era o quê? Louvado. Ele era reconhecido como profeta, ele era reconhecido como um homem de Deus. Aí vem aquela seguinte pergunta: isso tem acontecido nos dias de hoje? Eu até falei aqui semana passada, retrasada, que o evangelho para mim no Brasil cresce igual rabo de cavalo. Com força, só que para baixo. Porque, cadê o Espírito Santo? Cadê o Espírito de Deus na vida dos que se encontram dentro das igrejas? Por que as igrejas têm crescido tanto ultimamente, principalmente, e não diminui a criminalidade? Pelo contrário, não diminui a prostituição, pelo contrário, etc, etc, etc. Porque é muito difícil lá fora identificarmos quem é e quem não é de Deus. Às vezes no próprio trabalho, tudo é que eu vou dizer, na própria família, as pessoas olham e não sabem quem é quem. Por quê? Porque as pessoas não entenderam que uma vez, pelo simples fato dela estar dentro de uma igreja, o Espírito de Deus é com ela. O Espírito de Deus é o Espírito Santo. Só que as pessoas, muitas das vezes, vêm para a igreja e querem aplicar em suas vidas uma fé espírita. Porque no Espiritismo, a pessoa, ela sente arrepios, ela dá
Muitos pastores só querem ser o cara, ou consagrado no espiritual, quando na verdade o Espírito Santo ele já está com aqueles que realmente vêm para a casa de Deus. Agora, uma coisa é se isso vai ser reconhecido lá fora ou não por aqueles que nos cercam. Aí é uma outra história. Então, o governo de Deus já está sobre cada vida aqui presente. Basta você querer ou não, entender ou não. Mas os que abraçam essa fé têm que partir para quê? Para a santificação. Aí é um outro processo. A santificação já é uma batalha. É já a carne dela combatendo contra Deus e possivelmente contra o diabo. Até ela se firmar, até ela saber o que ela quer. Então, quem tem o Espírito Santo, por onde é passado é louvado. A sua familiar olha para você, os seus vizinhos olham para você e dizem, verdadeiramente você pertence a Deus. Quando você chega aqui, eu vejo paz. Quando você vem, sempre a palavra para abençoar, para mudar a situação. E era o que Jesus fazia. É tanto que vem aqui agora. 18. O Espírito do Senhor é sobre... Você crê nisso? Sobre mim. Eu espero que sim. Pois me ungiu para quê, gente? Evangelizar quem? Os pobres. Vamos parar aqui. Pessoal, biblicamente falando, o rico já está condenado ao inferno. Infelizmente, os ricos já estão condenados ao inferno. A menos que abram mão do seu amor pelo dinheiro que eles possuem. A menos que eles abram as mãos do amor que ele tem sobre as suas fortunas. Um exemplo disso é a viúva pobre. O próprio Jesus, nós pregamos isso aqui deve ter umas 3, 4 semanas. As pessoas deixavam altas somas de dinheiro e veio uma viúva pobre. E Jesus chamou todos os discípulos, olha para essa mulher, o que ela vai fazer agora? Ela deixou 2 moedas, mas era todo o sustento dela. Jesus disse, em verdade, ela deu mais do que todos os outros, porque estava o quê? Sobrando. Os ricos, um exemplo. O que é uma oferta de R$500 para quem ganha um milhão? 100 mil. Não é nada. Isso aí o cara vai ganhar de combustível se bobear por semana. Se não for fazendo farra, então, para os amigos, sai de baixo. E para Deus? Uma dificuldade para dar, para ofertar. Então, mas o rico, ele pode ser alcançado pelo poder de Deus? Pode ser, só pode. Porém, Jesus, ele veio para aqueles que estão jogados às traças. Porque, eu até falei isso aqui hoje de manhã, meu plano de saúde é Jesus. Se ele não cuidar de mim, eu estou frito. Estou sendo bem sincero. E a gente sabe qual é a trajetória daqueles que dependem aí do Sistema Único de Saúde. Pelo menos eu vejo de vez em quando aí. Não sei se aquilo é verdade. Eu não sei. A gente vê aí desgraça, sofrimento. Então, tem o doutor Luciano aí que é médico. É por ali mesmo, dali para pior, né? Então, o que uma pessoa dessa espera da vida? Mais nada. Porque ela olha para um lado, olha para o outro e não vê o quê? Saída. Mas o Espírito de Deus pousou sobre Jesus para que evangelizasse os pobres. Os pobres. Pessoal, todos que não depositam a fé no Jesus ressuscitado já é pobre de espírito. Seja rico, seja pobre. Só que é uma facilidade maior para a pessoa que está no tráfico, para a pessoa que está aí na prostituição, no homossexualismo, na bancarrota, ter um encontro com Deus do que aqueles que têm dinheiro.
Pessoal, se o Espírito Santo é conosco, o poder está com quem? Nós. Poder de transformação, de mudança. E você só tem que crer nisso. Você só tem que crer nisso. As pessoas estão na expectativa, estão sofrendo. Sejam ricos, sejam pobres. O rico, por ter dinheiro, corre aí para uma clínica mais estruturada, de melhor porte, come o que quer, veste o que quer. Mas não significa que esteja bem. Você também está sofrendo. E nós temos que evangelizar. Tanto a um como a outro. Diz mais aqui, né? Enviou a curar o que, gente? Todos os quebrantados. Os quebrantados. Então você vê, quem é que se aproxima de Deus? Os soberbos? Os arrogantes? Não. Os de nariz em pé? Não. Os que estão quebrantados. Os que entendem que não são nada sem Deus. Então você vê, Jesus só pode ir ao encontro dessas pessoas que se rendem, que se dão. E se Deus não ajudar, vão continuar sofrendo. Você vê, tem muita gente sofrendo. Mas por que elas estão enfermas? Quando a gente fala em enfermidade, não é só de doença, não. Lares, casamentos, familiares aí comendo pão que já amassou, a pessoa não é bem sucedida em nada, porque ela não se dobra, ela não se rende. Mesmo dentro da igreja, ela quer levar a vida do jeito que ela entende que é o correto. Ela quer levar desse jeito. Como é que Jesus vai alcançar ela? Como é que Jesus realmente vai ajudá-la? Porque se ele só, aqui a gente só pode curar os quebrantados, os que se quebrantam, os que querem correção, os que querem obediência, os que querem obedecer a Deus. O Espírito Santo, eu identifico com muita facilidade. Volto a repetir pela segunda vez. Língua para mim é só um sinal que pode ser um sinal do inferno. Até porque tem uma sexta-feira aqui, o pessoal foi para o evangelismo, o pessoal que estava na obra aqui, eu fiz questão de chamar. Como um demônio falou bonitinho aqui em língua e até cantou em língua. E vou falar mais, se fosse em outra igreja, dependendo da denominação, o Espírito Santo pousou e era um demônio. E era um demônio. Eu já ouvi muito demônio falar em línguas, mas não tinha visto igual esse último agora. Eu já tinha visto muito dentro de igreja. Eu lembro que uma vez, num culto, uma pessoa começou a falar em línguas. Eu falei com a obreira, tirei o microfone da boca e falei assim, ó, mete a mão na cabeça e pode mandar chegar amarrado. E a pessoa, pode mandar chegar amarrado. Pode mandar, a obreira, pode mandar, mete a mão aí. Ou eu vou descer, eu vou aí. Meteu a mão, bicho. E os obreiros achando que era o Espírito Santo. Quem tem o Espírito de Deus, evangeliza. Quem tem o Espírito de Deus é curado por quem, gente? Por Jesus. A pessoa entende que ela precisa acertar, ela precisa de Deus. Eu preciso de Deus. Eu preciso resolver essa área da minha vida. Eu preciso realmente ver Deus nessa área da minha vida. E ele vem curado. Diz mais aqui, né? Apregoar a liberdade aos cativos. Pessoal, Jesus não te chamou. Olha, eu sei que é uma praga dentro das igrejas evangélicas, a prática da bebida. A pessoa ela era escrava lá fora da bebida, ela vem para a igreja e continua escrava. Escrava. A pessoa lá fora é escrava de remédios. Ela vem para a igreja
pôr em liberdade quem mesmo? E anunciar o quê? O não aceitável, oprimido. Tem gente que dentro de igreja que está casada não tem paz no seu casamento. Está certo isso? Não. Ela tem que entender que o Espírito Santo é com ela e a história dela já mudou. A pessoa está oprimida porque os filhos não obedecem mais, porque não soube criar. Ah, mas o mundo não soube criar. Não soube. E se a pessoa não reconhecer que ela, meu Deus, realmente eu errei, mas pela minha fé em ti, eles já estão na tua mão a partir de agora. E vou falar. Tem pais que não falam de Jesus para seus filhos. Não traz nem, a criança nem traz para a escolinha. Tem criança que não traz as crianças para a escolinha. Como é que as pessoas serão alcançadas se nós não assumirmos o nosso chamado? O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu. Você tem que se apossar disso. Porque não foi um imposto que te trouxe aqui hoje. Não foi um demônio. Aliás, falar em demônio, sexta-feira aqui, graças a Deus, o couro está comendo solto, né, no lombo do diabo aí. Chegou um rapaz aqui e falou, segundo ele, a senhora não vê, se eu já botei na mão da Cristiane aí, eu botar aí, né, pai de imposto ele. Esse camarada, ele abriu aqui as posses que ele perdeu. Ele tinha muita herdade. O diabo tirou tudo. Só deixou ele com 2 casas. Pastor, ainda está com 2 casas. É para tu ver que o camarada perdeu, foi bens. Mas ele desceu aqui já assim. Eu desci aqui nesse bairro, já pronto para ir para uma outra igreja. Mas algo falou assim no meu coração: entra na igreja da graça. Eu ainda tentei relutar ele falando: entra dentro da igreja da graça. O inferno arriou na vida dele aí, né? Mas teve que sair. Mas teve que sair. Arriou não, né? Foi posto para fora. E saiu daqui outro rapaz. Falei para ele: vamos firmar a fé aí para ver Deus. Porque quem tem o Espírito de Deus realmente tem poder para libertar os que se encontram cativos e oprimidos. Tem muita gente precisando de ajuda aqui fora. E esse rapaz, ele mora em São Gonçalo. Quantas igrejas tem em São Gonçalo? Da Graça, Universal, tantas outras denominações. Quantas igrejas tem no próprio Niterói, bairro lá? E ele desceu aqui para ir numa outra igreja, falou: mas é aqui. E saiu daqui muito bem, por sinal. Falou que já não dormia há um bom tempo. E o diabo mandando ele tirar tudo. Ainda falou assim: eles falaram para mim não entrar aqui. Porque essas pessoas conversam direto com o diabo. Você vê, tem muita gente assim na nossa família, no meio da nossa amizade, no local de trabalho, mas Jesus, onde passava, ele era o quê? Louvado, ele era reconhecido como alguém que pertencia a quem? Deus. As pessoas que nos cercam precisam ver isso em nós. E não é dando a mão ao capeta que elas vão ver o Espírito Santo em nós. Não é fazendo pacto com o diabo, por tabela ainda por cima, que elas vão ver. Então você vê, a santidade, ela é um processo. E ela começa quando você entende que o Espírito de Deus ele é contigo. Volta a repetir.
As pessoas têm o hábito de entrar dentro das igrejas para chorar, para ficar contando derrota. Procuraram a igreja errada. A igreja não sei nem se é errada, mas pegaram o pastor errado. Mas pegaram o pastor errado. Igual essas pessoas que são de outras denominações evangélicas aqui do lado, como eu já disse, quando eu dizia que tem que abrir a mão dos livros, dos benditos aí que eles guardam em casa, não voltou um descendo daqui mordidos. Como é que Deus vai mudar, transformar? Se Deus, a ela está sendo dada uma oportunidade e ela não está nem aí. Você conhece algum evangélico mentiroso? Você conhece? Algum evangélico 171, mal pagador? Não. Conhece? Não, graças a Deus. Graças a Deus. Como é que as pessoas vão ser transformadas? Cachaceiro, você conhece algum evangélico? Deus me livre. Que tem várias mulheres? Deus me livre. Como as pessoas vão ser transformadas? Você conhece algum evangélico? Vou até fechar os olhos aqui agora. Que gosta de xingar palavrão? Me ajuda aí. Então, na verdade, essas pessoas viraram as costas para o Espírito Santo no chamado dela. Volto a dizer, uma coisa é a pessoa que vem, meu Deus, eu preciso acertar. Então ela parte para a santificação. É um processo. Até todo o passado sair dela, mas ela está na fé. Ela não afrouxa, ela se enverga, mas não quebra. Ela não desiste, ela não desanima. Nem que seja arrastada, ela vem para a igreja. Mas sai claro que Jesus só pode agir naqueles que têm os seus corações quebrantados. Não queira mais ser cativo de maus tratos, de enfermidades, de atos ilícitos. Ainda que você conheça muita gente que esteja hoje dentro da igreja, que não dê assim exemplo, eu costumo até falar disso, dia de segunda-feira aqui, quem não acrescenta nada, pula fora. Pula fora de quem tu vai lucrar. Mas e para a pessoa se desprender dos que não acrescentam nada e estão lá corrompendo ela? Batalha, né? Batalha. Por isso nós estamos nos domingos que antecede aí a Santa Ceia da